Olá amigos e amigas do canal Dicas de Educação Física, um salve para todos e todas, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que é muito delicado, que é a altura ideal para jogador ou jogadora de vôlei, se existe a altura ideal para jogador ou jogadora de vôlei. Relutei muito em fazer um vídeo sobre esse assunto, mas eu recebo muitas perguntas, pessoal, muitas perguntas mesmo sobre esse tema nos vídeos que eu faço sobre voleibol. Então, com muita calma, com muita responsabilidade, eu vou tentar falar sobre esse assunto hoje. Como eu disse, pessoal, eu recebo muitas perguntas sobre esse tema, sobre altura para jogadores de voleibol. A Rafaela, por exemplo, está perguntando aqui o seguinte: ela tem 14 anos e 1,81 m e queria saber em qual colocação ela ficaria melhor para jogar vôlei. É uma pergunta um pouco mais técnica, mas tem a ver com a altura também. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, Rafaela. A gente tem aqui a Clarice Rodrigues. Ela pergunta assim: meu filho tem 14 anos e 1,75 m, poderia jogar no sub-14 de algum time? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Esse rapaz fala que tem 1,85 m, 19 para 20 anos, e ele pergunta, em resumo, o que gostaria de saber é se consigo me tornar profissional na posição de levantador com a minha altura. Então ele quer saber, com a altura dele, ele consegue ser profissional como levantador. E aí também tem aqui, para ser oposto com 1,70 m de altura, dá para ser oposto com 1,70 m de altura? E essa pergunta aqui é uma pergunta um pouco mais suave. A Aninha Moraes fala assim: eu tenho 1,65 m, sendo central que amassa, né? Ela faz uma brincadeira aqui. O Carl respondeu aqui: e eu com 1,61 m. Então até vou ter essa pergunta aqui no final, um pouco mais leve, para a gente começar a falar sobre o seguinte, pessoal. Vamos lá, primeira coisa: profissionalismo versus lazer. Primeira coisa, se você quer ser profissional, aí é uma coisa, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Agora, sobre lazer, cara, esquece essa questão de altura. Vai jogar o seu vôlei, vai se divertir, vai ser feliz. Joga em todas as posições, aproveite, se teste, entendeu? Faz o seu time de vôlei aí no seu bairro, na sua escola, e vai jogar vôlei. Lazer não interessa a sua altura, você pode ter 1 metro, você pode jogar vôlei, né? Então, se você está jogando vôlei como lazer para se divertir, jogue em qualquer posição, se teste em qualquer posição, isso não faz a menor diferença. Agora, se você quer ser um profissional de voleibol, aí já tem uma questão relacionada à altura, mais ou menos, que a gente deve ficar de olho. Eu peguei essa notícia aqui, que é uma notícia de 2019, que ela diz assim: vem lá do México a boa notícia sobre o processo de renovação do vôlei feminino do Brasil. Das 11 jogadoras, sem contar a líbero, convocadas pelo técnico Ayrton Cabral para buscar o 7º título mundial na categoria sub-20, 6 delas têm 1,90 m ou mais. No geral, a média de altura das juvenis é de 1,88 m, então a média de altura de 1,88 m da equipe sub-20 do Brasil. Novamente tirando a líbero da conta, 4 centímetros a mais em relação à seleção que acabou de ser vice-campeã das Ligas das Nações. Então, de 2019, uma notícia atualizada: 1,88 m a média de altura da seleção brasileira feminina sub-20, 4 centímetros a mais que da seleção adulta no mesmo período. E aí, pessoal, eu fiz um levantamento sobre a média de altura das seleções brasileiras e cheguei a essa seguinte média aqui, tirando o líbero, tá? O líbero não entra nessa conta aqui que eu fiz para tirar essa média de altura. Então, no feminino, no voleibol feminino, se você tem 1,80 m, é uma altura plenamente aceitável para ser uma jogadora profissional. Se você tem 1,90 m ou mais, você tem uma boa altura para ser uma jogadora profissional. Se você tem mais de 2 metros, você tem uma ótima altura, uma excelente altura para ser uma jogadora profissional. Claro que isso não é um limitador, você não pode se limitar somente pela altura, ok? Mas, basicamente, 1,80 m é aceitável, 1,90 m é uma boa altura e 2 metros é uma excelente altura no feminino. Normalmente, os jogadores como o central são maiores. A Rafaela perguntou sobre a questão do posicionamento dela em quadra, qual posição ela deveria jogar. Os centrais são maiores, né? Tem uma altura maior. Então, para ser central, a partir de 1,90 m, né? Com 1,80 m, dificilmente você vai ser uma central.
Para ser atacante, ponteiro ou posto, você também precisa de uma boa altura, mas eu já vi no feminino boas atacantes com 1,80 m e pouco, mas 1,90 m pelo menos para ser um atacante. Para levantador, 1,80 m já está legal, a partir de 1,80 m já está legal, porque o levantador não precisa ser tão alto, mas ele precisa de uma altura razoável, porque ele também participa dos bloqueios, ok? Agora falando do voleibol masculino, aí o sarrafo já sobe um pouquinho mais no masculino, mais ou menos 10 centímetros pelas estimativas que eu fiz das médias de altura das seleções brasileiras e dos times aqui no Brasil. Então, 1,90 m é uma altura aceitável para ser um jogador profissional de vôlei masculino, 2 metros é uma boa altura, e a partir de 2,10 é uma excelente altura para ser um jogador profissional. Mais uma vez, o líbero não entra nessa conta. Mais uma vez, os centrais, jogadores centrais costumam ser maiores, então eles normalmente têm mais de 2 metros, né? Com menos de 2 metros, dificilmente você vai ser um bom central, pode ser, mas é mais difícil. E o levantador, a partir de 1,90 m, já é uma altura bem aceitável, mas existem levantadores profissionais com menos de 1,90 m, entre 1,80 m e 1,90 m. E pessoal, então, repetindo com muita calma aqui, se você quer jogar voleibol só por lazer, esquece a altura e vai jogar seu voleibol. Agora, se você quer ser profissional, aí você tem que ter já uma altura razoável para ser um jogador profissional de voleibol. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, e também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas de Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.